Boa noite a todos, queridos irmãos de jornada. Que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós. E vamos inicialmente agradecer, né, o fato de termos chegado aqui bem, para mais uma noite de estudo, de trabalho, né, e de entendimento. Que a gente possa sempre sair daqui melhor, um pouquinho melhor do que quando nós chegamos. Nós vamos conversar hoje sobre a emoção, uma emoção conhecida de todos nós. É o medo. É uma emoção que muitas vezes nós não valorizamos muito, nós nem falamos muito nela. A gente fala sobre o medo de uma forma muito banalizada. Ai, me deu um medo. Ah, sei lá, eu fiquei com medo. Mas o medo, ele é uma emoção extremamente perniciosa quando a gente estuda ele a fundo. Porque ele vem chegando sorrateiramente, né, às vezes por um motivo banal, e ele vai, muitas vezes, se avolumando de uma forma dentro de nós, até que a gente chega a um certo momento que ele se torna incontrolável. E o medo é ele que vai se desdobrar em diversas doenças que nós experimentamos aqui na Terra. Diversas fobias, diversas doenças mentais, emocionais, e que vão atrapalhar em muito, não é, a nossa caminhada, porque a gente se prende a ele, a gente se agarra a ele de uma tal forma que depois fica muito difícil da gente se libertar. Então vamos dar a partir de hoje a gente vai dar uma atençãozinha melhor, vamos olhar para dentro de nós e perceber como o medo se opera em nós. Precisa virar para lá? Não, né? Bom, definindo, né, o que é medo, pela psicologia, disse o seguinte: reação natural do organismo diante de uma ameaça real ou imaginária. O próprio instinto de preservação leva o organismo a se preservar diante de perigos. Até aí, ok. Porque nós temos o instinto de preservação da vida. Então, a criatura que não tem medo de nada, é totalmente destemida, podemos até classificá-la como, exagerando, né, falando de modo exagerado, um suicida. Não é? Nós temos o dever de cuidar do nosso corpo. Quando a gente percebe algum objeto, alguma coisa vindo na nossa direção, a gente leva aquele susto e põe logo a mão, a gente fica com medo de ser atingido. Então, esse medo que nos preserva, que preserva o nosso corpo, ele é instintivo. A gente já vem com ele, né, e ele ocorre, as defesas nossas, elas ocorrem proporcionadas pelo próprio organismo, pela mediação, inclusive, de hormônios. Né? Então, quando a gente está diante de uma situação de emergência, o nosso corpo inteiro se prepara para essa defesa. Ou para a gente atacar, ou para a gente fugir. É o que ocorre com todos os outros animais. Né? Então, esse medo que preserva a vida, ele é um medo normal. Até porque ele é passageiro. Esse hormônio que age para que a gente responda a essa situação de emergência é a adrenalina, vocês já ouviram falar. Não é? Então, a adrenalina, no momento em que ela é produzida diante de uma situação de medo, o nosso corpo ele emite vários sinais para que a gente se defenda ou para que a gente ataque. O nosso coração dispara, não é? O sangue circula muito mais rápido para o oxigênio alimentar a musculatura. Vocês já ouviram falar de pessoas que, quando estão com medo, correm como nunca correram na vida? Pulam alturas enormes para fugir de um perigo? Então, é esse tipo de defesa que o medo proporciona ao nosso organismo. Mas a gente consegue permanecer assim durante todo o tempo? Não é? Sempre naquela defesa? Porque o melhor ataque, não dizem que é a defesa?
né? Perdão, a melhor defesa não é o ataque? Não, o animal, quando ele se vê acuado, não tem jeito, ele olha para um lado, olha para o outro, não tem jeito, então ele ataca. Não é? Como nós poderíamos viver o tempo todo submetidos a essa emoção do medo? O nosso corpo ele ficaria o tempo inteiro em alerta, achando que realmente estamos diante de um perigo gravíssimo. E é onde essas reações dos nossos órgãos vitais, elas permanecem durante muito tempo. E é onde vem as doenças. Porque toda vez que a adrenalina é produzida, o suco gástrico é produzido no estômago. E se a gente fica naquela sensação de medo, na vida inteira, ou durante um grande período da nossa vida, daqui a pouco estamos fazendo o quê? Uma gastrite, né? De fundo nervoso, ou até pior, uma úlcera, problemas cardiovasculares, sem falar dos problemas mentais que o medo pode nos causar. Então, para a psicologia, o medo seria isso. Medo, ira, tristeza, alegria, afeto, 5 emoções básicas. São elementos psíquicos que se apresentam à consciência pela falta de segurança e equilíbrio interno. É aquilo. Nós produzimos adrenalina para nos socorrer de um perigo, mas imediatamente vem outro hormônio que neutraliza ela. Volta ao normal. Você não pode ficar assim para o resto da vida. Só que não acontece muitas vezes isso. As causas do medo agora sob a ótica espírita, né? A herança da culpa no inconsciente humano responde pelos inúmeros desequilíbrios que dela se desdobram. Ora, meus irmãos, nós não somos ainda espíritos superiores. Nós ainda temos as nossas emoções, algumas inferiorizadas, né? E nós estamos vindo de várias vidas onde, até que a razão surgisse, nós temos lá nossos erros, nossos crimes, antes de termos algum entendimento. Não é? Então, é isso que a doutrina nos explica. Os erros e crimes praticados durante a conquista da razão e discernimento, ao despertar da consciência, vêm dos arquivos profundos do self, quer dizer, do eu mesma, e reaparecem na nossa personalidade. E nós nem nos damos conta disso. Nós, às vezes, temos uns medos que é de algo imaginário e a gente não sabe nem explicar o motivo. Por que eu tenho tanto medo? Eu tenho medo. Você tem medo de quê? Eu não sei. Já aconteceu com vocês? Acho que todo mundo, né? Algum dia. É uma sensação de medo constante, e se alguém te pergunta o porquê, eu não sei. Aquele medo está lá, latente, no nosso inconsciente, ou seja, no nosso perispírito, no nosso corpo mental. Né? E esse medo ele deriva de experiências do passado. Daí ser, às vezes, inevitável a consciência de culpa que inconscientemente induz ao medo. A culpa, ela não serve para nada. Uma alma culpada, ela não vai adiante. Ela pode se reconhecer culpada, mas nós não devemos ficar envolvidos na vibração da culpa, porque ela nos paralisa. A culpa ela deve ser observada apenas assim, eu fiz isso de errado, e imediatamente o que nós temos que pensar? Rechaçar essa vibração da culpa e pensar logo imediatamente na vibração de quê? Da reparação, né? Do ressarcimento daquilo que nós provocamos a outras pessoas. Ficar paralisado na culpa não adianta. O processo do medo. Erros e crimes, culpa, medo. O medo, ele se desdobra em diversos transtornos de comportamento. Porque ele justamente se avoluma dentro de nós.
e nós não conseguimos raciocinar sobre, muitas vezes. Ele vai crescendo, e muitas vezes, como ele é uma vibração baixa, o medo é uma vibração, uma emoção de assinatura vibracional muito baixa. Então, o que acontece? Os irmãozinhos que estão à nossa volta percebem, e nós atraímos esses irmãos. E aí nós viramos presas fáceis, porque aí fica difícil. Vem as sugestões o tempo inteiro. E a gente, cada vez, o medo, a gente não se liberta daquele medo. Eu vou dar um exemplo, eu não costumo fazer isso, mas eu vou dar um exemplo para ilustrar isso aí, do que acontecia comigo, quando os meus filhos eram adolescentes. Eu tinha um medo constante de que alguma coisa de muito ruim poderia acontecer com eles. Quando eles começaram a sair sozinhos, né, eu tinha um medo constante. Eu acho que muitas mães passam por isso. É por isso que eu vou mencionar aqui, rapidamente. E era um medo, mas medo de quê? Está na faculdade, ou está na escola, ou foi na festinha. Eu vou levar, eu vou buscar, mas era um medo de alguma coisa acontecer, um acidente. Enfim, só vinha coisa ruim na minha cabeça. Eu não dormia, eu não me concentrava numa televisão, eu achava que ia bater o carro, eu só pensava bobagem. E aquilo ia me dominando de uma tal maneira. O meu marido, ele sofreu muito com isso, porque eu começava a me descontrolar de uma tal maneira, e eu não conseguia me controlar. Sabe, eu parecia uma pessoa alucinada. Aí um dia o meu marido falou assim para mim: você é engraçada, você tem medo do que os outros possam fazer aos seus filhos, mas você tem que ter medo do que os seus filhos podem fazer para os outros. E eu levei aquele tapa no rosto com uma luva de pelica, né? É verdade. Por que eu tenho medo que aconteça tanto alguma coisa com os meus filhos? Pode ser uma consciência culpada do passado? Pode. Mas por que eu nunca parei para analisar isso? E se os meus filhos fizeram alguma coisa de errado para alguém? Porque eu não posso passar pelo problema, mas o outro pode. Aí eu me coloquei numa posição de uma pessoa muito egoísta. E eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. Eu falei, não vai acontecer nada. Né? E a gente vai, enfim. Rapidamente, só para explicar a forma como o medo ele vai dominando a gente. E eu me tornei, naquela época, uma pessoa praticamente doente. Eu me sentia doente. Era um sentimento que me escravizava, de uma tal maneira que eu pensava assim, gente, maternidade não pode ser essa escravidão de sentimentos. E eu pensava, para que eu fui ter filhos? Para eu perder a minha paz. Mas por nada. Os meus filhos nem dirigiam. Eram levados, eram buscados por pessoas de confiança. E eu prendia muito, sabe? Eu prendia muito eles em casa. E isso não foi bom para mim. E foi pior ainda para eles. Né? Dentro de casa, eu fiz todo mundo sofrer, envolvidos nessa emoção do medo, e ninguém tinha paz. Se eu ligasse e não atendesse o celular, eu ligava 20, 25, 30, minha filha corria, mãe, 30 chamadas suas, mãe. Eu te falei onde eu estava. Mas era incontrolável. Tá? Então, é um exemplo da dimensão que o medo pode tomar dentro de nós. E esse foi um transtorno de comportamento que eu apresentei. Né? E esses transtornos eles podem ser graves. E eles podem se arrastar por uma vida inteira e paralisar a nossa vida. Como, por exemplo, os transtornos depressivos graves. Nós vimos a irmã, na semana passada, falar sobre a depressão. Né? Explicou maravilhosamente bem o que o medo não pode fazer por nós, de ruim, de nos jogar numa depressão a ponto da gente querer sair da vida pela porta do suicídio. As fobias, né? As fobias, então, elas são muito perniciosas. As pessoas não conseguem sair de casa, conviver, pegar um ônibus, porque não conseguem ver multidão, muita gente próxima.
as pessoas, elas têm medo de altura, mas num nível que paralisa. As pessoas têm medo de ambiente fechado, mas não é um medo. A fobia é um medo potencializado, né, lá nas alturas. E as pessoas não têm qualidade de vida quando apresentam essas fobias. Porque a gente precisa viver. A gente precisa sair de casa. A gente precisa ter contato com os nossos irmãos, interagir com os nossos irmãos. Nós não precisamos procurar aglomeração numa festa, num bloco de carnaval. Nós não precisamos. Mas, muitas vezes, nós temos, sim. Por exemplo, aqui, aglomeração. Não é uma aglomeração? Tem pessoas que não conseguem permanecer num ambiente assim, fechado, com várias pessoas. A fobia é um medo nesse nível. Nada aqui vai ameaçar a pessoa, mas ela não consegue. Ela começa a apresentar taquicardia, sudorese exagerada, não é? Ela começa a se sentir mal, ela acha que está infartando e ela tem que ir embora. Então, o medo, a gente precisa dar atenção a essa emoção chamada medo. Aí, Chico, né, Caridade em pessoa, nos diz: persiste mais um tanto, não cultives o pessimismo, centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Né? O medo destrutivo é esse do qual a gente está falando agora por último. E muitas vezes nós recebemos a sugestão de fora e nem percebemos que aquele pensamento não é nosso. É necessário sempre uma autoanálise. Esse medo é meu ou esse medo está vindo de fora? Dos irmãozinhos sofredores ou aqueles que ainda estão ali insistentes, né, no mal, eles chegam perto de nós justamente para potencializar esse medo em nós. Muitos não sabem o que estão fazendo, estão vibrando junto conosco, naquela mesma faixa, e estão perto de nós por isso. Mas outros fazem isso porque eles se divertem ainda, vendo o sofrimento do outro. Avança, segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas, e assim vencerás. Então, essa é a sugestão do nosso irmão Chico Xavier em relação ao medo destrutivo. Do medo ao êxtase. Então, a libertação do medo é um pequeno preço a pagar pelo êxtase da fusão total com o divino. Vamos tentar entender. Quem não tem medo de nada? Quem não tem medo de nada já adquiriu um grau de fé, de confiança, de realmente se sentir o Filho de Deus e estar em comunhão com esta vibração. Ele já tem um entendimento de que tudo o que acontece é presidido pelo Pai e tudo que nos acontece é com a permissão dele, de bom e de ruim. E é onde essa pessoa ela se liberta de todo e qualquer medo. Esses medos mundanos que nós costumamos ter. Esta pessoa ela vai ao êxtase, porque ela já atingiu o entendimento. E ela vai ser feliz em qualquer lugar que ela esteja. Ainda que ela esteja, como é que é? Pelo vale da sombra e da morte. Não tem esse salmo, né? Nenhum medo teria, pois tua vara e teu cajado me confortam. É quando a pessoa realmente se liberta dos medos. E ela vive livre, ela atinge a liberdade, porque ela já conheceu a verdade, e ela já aceitou a verdade, e realmente ela teve um encontro com Deus. Porque a gente fala que crê em Deus, a gente fala que tem fé em Deus, mas a gente só fala. Na hora que acontece qualquer coisa, nos tira do prumo, e a gente esquece que somos filhos do dono, não é? E que não cai uma folha de uma árvore que não seja com a permissão do nosso Pai.
Aí a gente se desespera, e a gente não aceita, não é? E a gente toma até raiva de Deus. Por que eu? Por que isso aconteceu comigo? Não é? Então, esse ditado é muito bonito. Arcanjo Gabriel por Santa Gabriel. A libertação do medo é um pequeno preço a pagar pelo êxtase da fusão total com o divino. Então, um esforço de nos libertarmos dos medos para que a gente um dia possa chegar nesse estado de êxtase. Bom, agora vamos entender como é a vibração do medo. Bom, todas as emoções, segundo um psiquiatra, ele é PhD, deixa eu lembrar aqui o que ele escreveu, porque o cérebro já não é mais o mesmo, né? Ele estudou durante muitos anos, o nome dele é David Hawkins, ele estudou durante muitos anos sobre essa vibração do medo. E ele é espiritualista também. E ele contou ainda com a ajuda de muitos psicanalistas no mundo todo, e ele dedicou anos da vida dele nesse estudo. Então, nós vamos entender o seguinte, que a energia do medo ela é de baixa vibração, portanto, sua densidade cria uma barreira e impede que a luz de alta frequência chegue até aqui. Aquela unidade ali entre parênteses é a unidade de frequência, não é? Hertz ou megahertz, já ouviram falar, né? Porque todas as emoções, elas se manifestam na forma de ondas eletromagnéticas. E o David Hawkins, ele diz no estudo dele que existem as ondas elétricas e as ondas eletromagnéticas. As elétricas partem do cérebro, mas as eletromagnéticas, em nós, né, no corpo humano, partem do coração. Existem outras ondas eletromagnéticas que partem do Sol, são várias, né? A luz mesmo é uma onda eletromagnética, a luz branca, que não é branca, que é feita de 7 cores, as cores do arco-íris, todas são ondas eletromagnéticas. As ondas de rádio, as micro-ondas, os raios gama, tudo é onda eletromagnética. O que muda entre elas? Porque elas se manifestam de forma diferente. Vai depender da frequência. E o que é a frequência? Imaginemos uma corda. Você pega uma corda, o movimento da onda, o nome já diz, é ondular. Você faz assim com a corda. Se a corda for muito pesada, aí as ondinhas que vão se formar são aquelas ondas maiores, né? Com uma distância grande entre uma crista e outra. Aquela onda assim, ó. Mas se você tiver muita força e pegar uma corda mais leve, você fizer assim, ó, as ondinhas vão ser bem próximas. Deu para vocês entenderem? Então, vamos lá. Uma onda, quando ela é assim, ela é de baixa frequência, porque ela vibra devagar. Melhorou? Ela ondula devagar. Então, essa onda ela é de baixa frequência. Quando a onda ela ondula bem rápido, ela é uma onda de alta frequência. E ele mediu as emoções humanas e os níveis de consciência, e ele montou uma espécie de gráfico para que a gente possa analisar todas as emoções sentidas por nós dentro desse gráfico e classificou todas as emoções nas suas determinadas frequências. E o medo, ele tem uma frequência muito baixa se comparado com as outras emoções. Então, a gente vai tentar entender isso agora. Então, a densidade da baixa vibração, que é do medo, ela impede que a luz chegue. Por quê? Nós estamos afinizados com aqueles irmãos das sombras, quando estamos presos na energia do medo. Embora nós também já sabemos que todas as barreiras impostas pelas sombras estão sendo derrubadas uma a uma, porque é chegado o momento da transição do nosso planeta. O nosso planeta está sendo saneado pela espiritualidade maior, para que a luz comece a penetrar de uma forma mais eficaz, né?
E esses irmãos, ainda que se comprazem de provocar dor, de provocar o medo, de provocar emoções de baixa frequência, eles não ficarão mais aqui. Então, a Terra vai passar, está passando já por essa transição. Esses irmãozinhos, eles vão morar em outros mundos que estão mais afinizados com eles. Então, poucos herdarão a Terra, poucos. Algumas obras já dizem que coisa de 1/3 só de nós terráqueos vamos voltar para cá. 2/3 de nós seremos exilados, porque ainda não estamos vibrando na sintonia do planeta Terra regenerado. Então, é o momento, né? Então, vamos lá, olha como é que ele fez. Ele classificou ali, está em megahertz. Aqui eu não consegui encolher mais a foto, então, mas lá em cima não perdeu nada não, tá? Então, vamos lá, gente. 20 megahertz. Olha a vibração dessa onda. Vergonha e humilhação. Olha lá no vermelhinho. Culpa e ofensa, lá no vermelho. Apatia, desespero. Tristeza e arrependimento. Olha o medo onde está. O medo está classificado em 100 megahertz. É uma vibração muito baixa. Né? Ele ainda é uma vibração mais baixa do que a raiva e o ódio. Justamente porque o medo, ele nos paralisa. A raiva e o ódio normalmente são perniciosos, mas muitas vezes a raiva te move a sair daquele estado de latência. Então, o medo ele está vibrando mais baixo do que a raiva. Ou seja, ele não nos ajuda em nada. Então, é algo que nós temos que libertar de nós. Né? E a gente não pensa nisso. A gente acha que o objeto do medo se afastando de nós, o medo vai passar. Não vai. Eu estou com medo de ficar desempregado. Mas se eu tiver o meu negócio, eu não vou ter esse medo. Você vai ter outros medos. Nós sempre iremos substituir um medo pelo outro quando estamos envolvidos nessas vibrações. Então, não adianta a gente espantar o objeto do medo. E aí, vamos lá. Aí começa no verdinho, medo, ansiedade, desejo, súplica, raiva, ódio, e ele está classificando ali, ó, a frequência. Esses números representam a frequência dessas emoções. Tá? Então, quanto mais baixa a frequência, a onda, quanto mais alta a frequência, a onda é mais vibrante, é mais animada. Vamos pensar assim, a onda ela é mais atuante. Então, nós precisamos vibrar onde as ondas são mais agitadas, onde as ondas elas vibram com mais alegria. Vamos pensar assim. Né? Então, a gente tem lá, ó, a partir de 200 megahertz, coragem e afirmação. Coragem e afirmação. Um passo gigantesco já na evolução. Porque quando a gente afirma, não, eu vou fazer isso, eu vou conseguir isso. Não é? E, automaticamente, o nosso nível de consciência ele já mudou para coragem. Não é? Quantas vezes fazemos isso, né? Vibramos assim. Verdadeiro, neutralidade. Então, o verdadeiro é a emoção. E a consciência é a neutralidade. Veja bem, quando nós praticamos a neutralidade, nós pensamos em igualdade, nós deixamos de ser parciais. E passamos a entender a vida com imparcialidade. Ou seja, vou dar um exemplo. Os defeitos não tem só nos filhos dos outros. Os meus filhos também têm defeitos. Então, se meu filho brigou com um coleguinha, meu filho pode estar errado. Mas a gente ainda vê muita gente
que não pratica essa neutralidade. Dei um exemplo bobo, né? Dei um exemplozinho assim. É tipo assim, sempre eu preciso ser atendido em primeiro lugar. O outro é o outro. Isso é falta de neutralidade. Até a forma de encarar a vida, as baixas que sofremos na vida. Por que eu fiquei doente? Mas por que eu? Poxa, eu como direito, eu faço isso, eu faço aquilo, e você já está olhando lá para o outro, que não está doente igual a você. Você não está praticando a neutralidade. Porque todos nós adoecemos. Por que o outro é que tem que adoecer no meu lugar? Então, quando a gente pratica a neutralidade, a gente também já está vendo o outro, já está vendo o coletivo com o olhar da caridade, com o olhar da fraternidade. Porque eu tenho direito a alguma coisa e o meu irmão não tem. Não é? Muitas vezes pensamos assim. Então, é algo que a gente precisa trabalhar em nós. E a emoção é verdadeira. A disposição e o otimismo. Não adianta ser uma pessoa otimista. Gente, vai dar tudo certo. Né? Tem um buraco no casco do barco, a água está entrando, e eu vou falar assim, vai dar tudo certo, não vai afundar não, mas eu não me mexi. Não, eu tenho que ir lá e pegar o remo, né? Eu tenho que pegar um baldinho e ficar tirando água de dentro do barco. Né? Naquele momento não adianta eu ficar paralisado com medo ali, que eu vou morrer, não. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Não é? Então, esse despertar da consciência envolve essas emoções, a aceitação e o perdão. Isso também é muito importante. Quando a gente aceita, automaticamente a gente perdoa. É também muito difícil. A pessoa que já está nesse nível, quando ela aceita que o que vem para ela foi com a permissão de Deus, sem aquela preguiça, aquele religiosismo, entendeu? Da boca para fora. Quando ela realmente ela aceita. Roubaram meu carro. Gente, roubaram meu carro. E agora? Eu trabalho com carro, não tenho seguro. Vai fazer o quê? Quantas pessoas têm um carro roubado todos os dias? Vai fazer o quê? Na hora, mas depois, gente, fazer o quê? Agora eu trabalho para comprar outro carro. Né? Ou então vou dar de Uber. Adianta ficar remoendo aquilo ali dentro de si? Não é? E automaticamente, quando você aceita, você não pensa mais em quem te roubou. Você não quer que nada de ruim aconteça com ele, que você nem lembra mais dele. Ele roubou. Acabou, ele é ladrão, é a profissão dele. Aquilo sai de dentro de você, diante daquela aceitação. Quando eu aceito que o meu carro foi roubado, que ele foi embora, que eu não vou vê-lo mais. Aqui ninguém acha carro roubado. E que eu boto na minha cabeça que eu tenho que trabalhar para comprar outro, ou que eu tenho que andar de Uber, aí automaticamente eu já perdoei aquele ladrão. É mais ou menos assim que o David Hawkins, ele explicou as emoções, né, associadas aos níveis de consciência da gente. Bom, a compreensão e a razão, né, quando compreendemos a nossa razão, é porque a nossa razão já está ali consolidada. Serenidade, alegria e felicidade e paz, lá no topo. Né? Olha lá, agora 700 e 1000 MHz, a iluminação. Né? A iluminação, a emoção é indescritível. Acho que nem existem palavras no nosso vocabulário terreno para classificar a iluminação. Dizem que alguns monges budistas, algumas religiões, essas pessoas que se dedicam inteiramente a isso, que se afastam totalmente, eles conseguem atingir a iluminação. Bom, mas aí isso é... Então, agora, vamos entender, de novo, a figura, mas com uma divisão diferenciada. Então, vamos lá.
Nós temos aqui inferno, terra e céu. Vamos entender, gente. O inferno existe? Alguém aqui acredita no inferno? Como um local delimitado onde hajam pessoas que Deus jogou ali, pessoas do mal, e vão ficar ali pela eternidade sofrendo padecimentos. Alguém acredita nisso? Esse inferno que está ali é um estado de alma, ok? Assim como o céu que está ali, também é um estado de alma. Uma pessoa pode estar no inferno ou no céu em qualquer lugar do universo. Concordam? Né? Então, vamos entender aqui. Quando podemos dizer que a pessoa está no inferno, que o estado de alma dela se assemelha ao do inferno? Prisão da mente, inconsciência, maldade, intensa negatividade e vícios. Inferno. Qual é a medida, né, da vibração? 175 MHz. Então, quais são as emoções? Vergonha, culpa, apatia, tristeza. Olha lá o medo. Quem tem medo, então, podemos dizer que vive no inferno. No inferno mental. Né? A raiva, o orgulho. A partir de 175, são vibrações que nós temos, boas vibrações, elevadas, que nós temos aqui na Terra. Muitas pessoas têm. Quando você vibra a 200 MHz, coragem, a 250, a neutralidade, a disposição, a aceitação e a razão. É esse o nosso objetivo, para que a gente herde a Terra. Né? Um ego saudável e uma pessoa altruísta. E uma pessoa altruísta está sempre predisposta a ajudar o outro, sem querer nada em troca. Ela é movida por um impulso de ajudar o irmão, né? E ver o irmão como realmente irmão. E viver a verdadeira fraternidade. Tá? Agora, o céu, o estado do céu, já fica mais difícil para a gente aqui na Terra, né, gente? Então, o amor, a alegria perene e a iluminação. Mas um dia todos chegaremos lá? Não importa onde estejamos, né? Todos chegaremos lá. Jesus veio aqui, mas o estado de alma de Jesus é aquele lá. Ó. Passou por tudo que passou, mas a vibração dele não baixou. Porque ele já adquiriu essa condição. Então, é vigiar o tempo todo as nossas emoções. É tentar analisar em que nível de consciência nós estamos. Nós estamos aqui, vibrando aqui. Vamos tentar vibrar ali no meio. Vamos nos investir de coragem. A coragem de recomeçar, se deu errado alguma coisa na nossa vida. Não é? A aceitação, a neutralidade, a imparcialidade em relação ao meu irmão. A disposição, a razão e a aceitação. Tá? Então, aqui, ó, nós estaremos em expansão. Quando nós subimos a nossa elevação, o nosso ego está em expansão. E para baixo está em contração. Tá? Na Terra, não vai ter mais espaço para as pessoas que continuam vibrando aqui no inferno, o seu estado de alma. Isso já está acontecendo. Os irmãozinhos, eles vão para outros locais, né? Nossos irmãos. Ou nós, né? Nós, né? É um exercício. Esses medos, os principais medos, né? Medo de catástrofe, ok. Né? Epidemias, acidentes, desemprego, ok. Mas diante de uma epidemia, a gente não consegue evitar. Mas a gente pode fazer o quê? Se prevenir? Usa máscara. Não é? Passamos agora há pouco tempo. Não se aglomera. Não faz festa com muita gente. Agora, evitar de pegar Covid, ainda diante da precaução, nós não conseguimos evitar. Acidente. O que a gente pode fazer em relação ao acidente? É não provocá-lo. Mas a gente consegue evitar o tempo todo um acidente se tiver que acontecer? Não.
A mesma coisa é o desemprego. Quebrou um banco lá nos Estados Unidos, isso gerar uma crise horrorosa aqui, muita gente vai ficar desempregado. Tem como evitar? Não. Mas adianta eu ficar o tempo todo presa no medo disso acontecer comigo? Paralisada. Aí a gente não caminha. É sobre isso. Né? É sobre isso a emoção do medo. A gente precisa dar continuidade à nossa vida. A gente precisa praticar a aceitação. A prevenção, a precaução, a prudência, porém, a aceitação. Fatores sociológicos e econômicos, esses são os piores. Né? As sociedades modernas, elas estão escravas desses medos, de perderem o status, de perderem, ou porque não vão alcançar aquilo lá no futuro, porque não sabe o que o filho vai fazer, se vai trabalhar, se não vai, se vai querer estudar, se não vai. E a gente fica ali naquele círculo vicioso, envolvida nesses medos. Competição. Aí o medo faz com que a gente seja aquela pessoa competitiva. Né? Ao invés de cooperar, a gente resolveu competir. O maior salto evolutivo da humanidade vai ser quando ele entender isso, que é melhor cooperar do que competir. A competição gera medo, porque ninguém quer perder. Mas alguém sempre tem que perder. Não é? Então, a pessoa vibra ali o tempo todo, né, na competição. A busca incessante do ter, em detrimento do ser. Os valores da alma, os valores da personalidade, do espírito, elas não são, hoje em dia, muito valorizadas. Né? Você chega no posto de gasolina com o carrão do ano, doutora, doutor, coronel. Você chega com um carrinho caído, o cara nem te olha. Não é verdade, gente? Eu estou falando bobagem? Não é? Então, quem anda muito bem vestido, quem tem um carrão, nossa, aquela pessoa é o máximo. Né? Tudo bem, ter é legal, né? Mas o ser é importante. Né? O esquecimento dos bens éticos e morais. A gente acaba descambando nisso. O medo de perder é tão grande que a gente esquece todos os valores éticos e morais. E a gente fica perseverando naquilo que nós nos sentimos merecedores o tempo todo. E farinha pouca, meu pirão primeiro. Era assim que a minha avó falava. Não é? Eu sou mais merecedor do que o outro. E a falta da neutralidade. E a gente vive escravo do medo. Apelo das mídias. Isso aí, então... Agora é tanto influenciador, né, gente? Influenciando, são assim, locais paradisíacos, ilhas paradisíacas e aquilo que é vida, e os corpos maravilhosos, até os dentes estão todos padronizados, e as bocas, e aquilo é que é legal, e aquilo que todo mundo tem que fazer. E a pessoa, ela fica, eu tenho que ter dinheiro para fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo, porque é aquilo que vai me fazer feliz. O medo de não chegar lá, o medo de perder, o medo de não ser aceito, porque não é naquele padrão. É por isso que é muito importante que a gente observe os nossos jovens. Não é? Muitas meninas, elas param de comer, desenvolve uma anorexia, porque tem aquele corpo daquela modelo, desenvolve uma bulimia, que são transtornos alimentares gravíssimos. Não é? Ou então, as meninas, elas descambam numa depressão, porque não se acham bonitas, daqui a pouco estão obesas. Então, as consequências, elas são imensas, por conta de tudo isso aqui. Esses fatores sociológicos e econômicos. A sociedade valoriza demais aquilo que é mundano, aquilo que não agrega a nossa inteligência. Não é? Porque o que nós vamos levar? 5 minutinhos. O que nós vamos levar? Aqueles atributos que nós agregamos à nossa inteligência. A gente não vai levar nenhum bem material. Aí a gente tem medo de perder o cônjuge, o namorado. Não é? A gente tem medo do filho casar, vou perder meu filho para uma... A gente vive com medo. Medo da solidão.
Por que medo da solidão? Nós vamos passar a eternidade com quem? Conosco mesmo. Nós nascemos sozinhos, vamos morrer sozinhos. Eu não sei para onde eu vou depois, se alguém vai comigo. Eu tenho que me achar uma pessoa bem legal, que eu vou passar a eternidade comigo. Quando eu foco nisso, eu esqueço a minha dependência emocional em relação ao outro. Aí o que a gente vê? Muito feminicídio, muito desequilíbrio nos lares. Tudo isso tem fundamento no medo. No medo. O fracasso, o medo do fracasso, de ser um perdedor, de ser classificado como uma pessoa perdedora. Como combater o medo? Né? Não adianta só falar sobre medo, mas se a gente não souber combater, não adianta. Fé aliada à terapia do trabalho fraternal. Quem cuida não precisa ser cuidado. Quem pensa no outro está sempre sendo amparado. O trabalho fraternal é aquele trabalho verdadeiro, aquele trabalho que é feito com amor e boa vontade. Pode ser o nosso trabalho mesmo, material. Eu fabrico mesa, vou fabricar aquela mesa com amor. Eu sou professora, o outro é gari, ele vai varrer a rua com aquele carinho, cantando, feliz. Isso espanta os medos, espanta as emoções perniciosas de nós. Né? E a fé é verdadeira, mas tem que ser aliada ao trabalho, porque a fé sem obra é morta. Não é isso? Não adianta ficar falando que eu tenho fé, que o céu não vai cair. É necessário a obra. O culto do Evangelho do Lar. É fundamental que a gente tire um dia por semana com a nossa família, leia uma página do Evangelho ou da Bíblia, qualquer livro religioso, faça uma prece inicial, uma prece final. Os nossos amigos espirituais, nossos mentores, amigos de nossa família, eles vêm para o nosso lar, eles trazem outros e acontece um campo de força em torno da nossa casa, em torno até da nossa rua. Nós beneficiamos o nosso lar, nós mesmos e até os nossos vizinhos. Ou seja, essas sugestões do medo a gente vai espantando, vai espantando. Eu consegui resolver o meu problema do medo assim, através do culto do lar. Eu fui sentindo aquele alívio, eu não tinha mais aquelas neuroses, aquela taquicardia, aquela necessidade de sair correndo para a rua para pegar meus filhos em qualquer lugar. O meu ímpeto era de sair correndo na rua para buscar meus filhos. Gente, aonde? Eu não sabia onde eles estavam. Eles eram adultos já, adolescentes para adultos. Era uma doença que eu tinha dentro de mim, uma inconstância, não sabia nem explicar. E o culto do Evangelho foi me acalmando, foi me acalmando, foi me acalmando. Hoje em dia, eu só penso assim, Senhor, vai onde eu não posso ir. Vai onde eu não posso ir, toma conta dos teus filhos, porque os filhos não são meus. Eles são apenas tutelados, agora nem são mais, que já são adultos. Né? Os filhos são de Deus. Mas a gente quer propriedade de tudo. Né? Por isso que a gente tem tanto medo de perder, porque a gente quer propriedade de tudo. Então, o pensamento de otimismo e o recolhimento na oração. Né? O pensamento de otimismo tem que estar sempre presente em nós. Não, vai dar certo, vamos fazer. Não, sim, vou fazer, vai dar certo. Vamos lá, mas tem que se mexer. Aí o otimismo é associado à disposição e à coragem. Né? Com a certeza da imortalidade, construímos a nossa fé sólida e firme. Ora, nós não sabemos já que somos espíritos? Que a gente não morre? Por que a gente tem tanto medo? O que morre é o nosso corpo. Né? E quem sabe na outra vida a gente ganha até um corpinho melhor, mais elaborado, mais bonitinho, que não tenha tanta doença. Não é? Às vezes nosso corpo nem é legal, por que a gente é tão agarrada nesse corpo aqui? Quem sabe eu nasço magrinha na próxima? Né, gente? Então, nós somos espíritos imortais. Medo de quê? Nós vamos viver pela eternidade. Chegou a hora. Papai do céu falou assim, chegou a tua hora. Vamos lá. Vamos com alegria. Vamos lutar para ficar? Vamos. Mas vamos com alegria, se chegou o momento. Deixemos quem tem que ir. Com alegria também. Chegou o momento.
A saudade, normal. Saudade é um sentimento nobre. Mas o desespero é baixa vibração. A não aceitação é baixa vibração. O apego é baixa vibração. Vamos desconstruir o apego dentro de nós. Quando eu entendi que o que eu sentia era apego, eu comecei a tentar desconstruir dentro de mim. Demorou, gente, não é uma coisa fácil. Mas se a gente não chegar a ter a compreensão daquilo que mais nos afeta, a gente nunca vai se mexer para mudar dentro de nós. Por isso a autoanálise ela é muito importante. A conversa com Deus é muito importante. Está acabando, hein? Então, agora um lembretezinho. A preocupação não tem o poder de mudar a realidade. Concordam? Não adianta ficar em casa me preocupando? Que nem eu ficava, né? Não adianta. Somente a ação tem esse poder. Se não puder agir, não se preocupe. Está gastando a energia toda. Preocupar. Eu estou me ocupando antes de alguma coisa. Antes da coisa acontecer. Por que eu vou me preocupar se eu vou ter... Hoje é dia 14. Eu tenho a conta para pagar dia 28. Eu não tenho dinheiro. Eu vou ficar desde hoje até dia 28 sofrendo com isso? Eu não tenho dinheiro mesmo. O que eu tenho que fazer? Me mexer para arrumar o dinheiro. Né? Mexer para arrumar o dinheiro. Mas a gente ficar em casa assim, ai meu Deus do céu, eu tenho uma conta para pagar daqui a 14 dias, não tenho dinheiro. Isso é uma pré-ocupação. Eu nem tentei arrumar o dinheiro. Eu não tentei fazer nada. Eu só estou me preocupando à toa, porque eu estou com medo. Porque eu estou com medo. Né? E, para finalizar, olha lá, o bom pai não deixa faltar nada aos seus filhos. É uma grande verdade. Né? Nós somos filhos do dono, meus irmãos. Então, nós temos que confiar, né, que tudo o que acontece conosco tem a supervisão dele. E, muitas vezes, ele deixa coisas ruins que não eram para acontecer conosco por causa da nossa invigilância, da nossa própria invigilância. Tá? Então, a oração é sempre o melhor concurso e vigiar nossos sentimentos, as nossas falas, os nossos pensamentos, para a gente criar aquele campo vibracional legal em torno da gente, para que os irmãozinhos ainda das sombras que estão por aí, né, que ainda querem perturbar um pouquinho, eles vão melhorar também, eles vão ficar ótimos, vão virar anjos também, mas, por enquanto, eles ainda não querem, para a gente não deixar eles chegarem perto de nós. Tá bom? Então, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Agora eu vou passar a palavra para Ernesto.